Este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Estamos em futura.org.br/Conexão Futura. Teoricamente, a escravidão no Brasil acabou em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Todo mundo estudou essa parte da nossa história na escola, com certeza. No entanto, na prática, infelizmente, ela ainda é realidade no nosso país. Segundo o estudo realizado pela organização inglesa Walk Free, mais de 155 mil pessoas vivem em condições análogas à escravidão no Brasil. A erradicação do trabalho escravo passa por diferentes etapas, desde a identificação das empresas que utilizam essa prática até a consciência da população sobre a existência desse tipo de atividade nos dias de hoje. De acordo com uma recente pesquisa da ONG Repórter Brasil, 70% dos brasileiros sabem que existe escravidão no país. O número até pode ser considerado um sinal positivo, mas ainda há muito a ser feito. Quem conversa com a gente agora então sobre esse assunto é a Fernanda Sucupira, que é pesquisadora da ONG Repórter Brasil. Um prazer recebê-la no Conexão Futura. Tudo bem com você, Fernanda? Tudo bem, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quero começar ouvindo de você uma avaliação em relação a essa pesquisa que eu citei por último, né? A Repórter Brasil acompanha essa questão do trabalho em atividade análoga à escravidão já há um tempo e 70% dos brasileiros dizendo que reconhecem que existe esse tipo de atividade no nosso país. É positivo perceber que a população sabe que existe? É um primeiro passo? Com certeza, Cristiano. A gente considerou esse resultado, particularmente 70% das pessoas terem consciência da existência, como um resultado positivo, né? É uma pesquisa inédita, então não tanto a gente soube qual é esse patamar, mas a gente considerou elevado. Ainda que 17% digam que não existe trabalho escravo no Brasil e 12% das pessoas digam que não sabem, né, se existe ou não existe, significa que tem muita gente que sabe, mas ainda tem um trabalho grande para fazer com esses outros 30% das pessoas. Sem dúvida. E apenas a população reconhecendo que existe também não muda nada na prática, né? Como já dissemos aqui, a lei que aboliu a escravidão no Brasil já tem mais de século. E agora, como a gente pode tentar nos dias de hoje, tentar combater mais fortemente para que acabe de fato esse tipo de atividade, exploração do trabalho humano? Com certeza, só as pessoas saberem não adianta, mas é importante que elas saibam para que elas exijam do poder público, das empresas, enfim, exijam medidas para acabar com essa grave violação de direitos humanos, né? A gente considera que a conscientização é fundamental nesse sentido, porque realmente não serão tomadas medidas se não houver uma pressão efetiva para isso. Sem dúvida. Ainda de acordo com a pesquisa, como já dissemos aqui, 70% reconhece que existe. Aí tem 17% que não reconhecem a existência do trabalho escravo, 12% não sabem e 1% não respondeu. De que forma conscientizar também, então, essa outra parte da população, né? Esses outros 30% aí que ou não sabem, não responderam, não reconhecem que existe esse tipo de atividade, como fazê-los pensar sobre esse assunto também? Com certeza, tem um trabalho grande pela frente e acho que são necessárias campanhas mesmo, né? Campanhas públicas, campanhas de massa, nas TVs, no rádio, enfim, que consigam mostrar que esse problema persiste e que ele precisa ser resolvido de uma vez por todas, né? Precisa ser combatido com muita, enfim, dureza para erradicar esse problema mesmo, que, enfim, em pleno século XXI ainda existir escravidão é bastante vergonhoso. O Brasil tem avançado, tem caminhado em relação ao combate. A gente sabe que não somente adultos, mas crianças também são colocadas nesse tipo de situação de trabalho escravo. De que forma as nossas políticas públicas e a fiscalização também têm sido efetiva? Com certeza o Brasil avançou muito nos últimos 20 anos, né, que foi quando começou o combate a esse problema, quando o Brasil pela primeira vez reconheceu a existência desse problema. E o Brasil avançou muito com os grupos móveis de fiscalização, criando a lista suja do trabalho escravo, mudando a definição, né, deixando a definição mais clara. Enfim, foram uma série de avanços, mas que precisam se consolidar e se manter, né, que estão um pouco ameaçadas nesse momento de ocorrer um retrocesso, né? Existe uma tentativa de diminuir o conceito, né, de esvaziar esse conceito no Congresso no momento. E o importante agora é a gente conseguir
consolidar todas essas políticas que foram criadas e não deixar dar nenhum passo atrás, né, para realmente erradicar o trabalho escravo. Agora, Fernanda, como eu falei no comecinho da nossa conversa, todo mundo com certeza passou pela escola, lá no ensino fundamental, já estudou a fase de escravidão no país, né, mercado de trabalhadores vindo da África para o país e contribuindo nas lavouras de café, plantação de cana e tudo mais. Fica essa imagem muito marcada, então nos dias de hoje pode parecer meio distante para o cidadão que vive no meio urbano pensar como assim ainda existe, né? Talvez parte desses 30% de brasileiros que disseram que não sabem, não reconhecem a existência do trabalho escravo nos dias de hoje. Então, conta pra gente que tipo de atividade, normalmente, quando é feita essa pesquisa, quando são libertados esses trabalhadores, eles estão fazendo que tipo de atividade? Olha, a grande maioria estão trabalhando na pecuária ou em atividades agrícolas, né? Principalmente, enfim, cana-de-açúcar, soja, no desmatamento também. Temos tido muitos casos ultimamente, nos últimos anos, também de trabalho escravo urbano, principalmente na construção civil e nas confecções, né? Aí, principalmente com estrangeiros, latino-americanos, essa situação que tem aparecido nos meios de comunicação. E também em carvoarias, enfim, numa série de atividades, e é no Brasil inteiro também, né? Por mais que esteja mais concentrado em algumas regiões, foram encontrados casos no Brasil todo. Então é um problema nacional mesmo. E qual é o perfil desse trabalhador que normalmente é encontrado desenvolvendo atividades análogas à escravidão? Bom, são predominantemente homens, de baixa renda, com um baixo grau de escolaridade, né, um elevado grau de analfabetismo, e também, na maioria dos casos, grande parte dos casos são migrantes, né, sejam pessoas vindas de outros países ou que estão indo de uma região para outra, né. Isso aumenta muito a vulnerabilidade desses trabalhadores e faz com que eles acabem caindo nessa situação. E de que forma é feita a investigação, Fernanda, em relação a tanta descoberta desses polos de exploração do trabalho e a partir do momento em que são descobertos, como é feita talvez a parte do processo contra os empregadores, para a gente tentar entender, a partir do momento em que é descoberto um caso, isso de fato são punidos os provocadores dessa situação? Bom, normalmente são descobertos por meio de denúncias, né, de trabalhadores que conseguiram fugir, ou enfim, alguma denúncia que chega via Comissão Pastoral da Terra, ou via Ministério Público do Trabalho, ou Ministério do Trabalho. Enfim, chegam denúncias de trabalhadores e os grupos móveis de fiscalização, né, que são ligados ao Ministério do Trabalho, vão nessas fazendas, fazendas ou então empresas, confecções, né, construções, canteiro de obra, vão nesses lugares para fiscalizar ali a situação, né? E aí tem uma série de fatores que determinam o trabalho escravo. E quando eles detectam isso, eles libertam os trabalhadores, fazem com que os direitos deles sejam pagos e entram com um processo contra esses empregadores, né? Enfim, principalmente um trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público Federal, enfim. Tem aumentado a punição, mas ainda não chegou a um nível realmente desejado, né? Fernando, uma questão que infelizmente também acontece, é recorrente, já tratamos aqui no programa também, uma vez que os trabalhadores são libertos da condição de trabalho escravo, enfim, se não há um acompanhamento, se não há aí uma questão de torná-los profissionais mais capacitados para tentar outras posições no mercado de trabalho, eles acabam voltando por não terem ali opções em relação ao mercado, se para o cidadão que eventualmente estuda, já está difícil, como você disse, tem muitos analfabetos, pessoas sem tanta instrução, isso pode dificultar a busca por um trabalho com melhores condições, né? Tanto salários ou como em relação à prática. Então, de que forma tentar dar um auxílio a esses trabalhadores após a libertação pode também facilitar com que eles não voltem a se colocar na mesma posição? Sim, isso é um problema bem importante, porque é o que a gente chama de ciclo do trabalho escravo, né? Não adianta nada, ele está lá numa situação de vulnerabilidade, aí acaba indo para enfim, chamado por algum trabalho que parece interessante, ele descobre que foi enganado, e aí depois é libertado e volta para a mesma situação de vulnerabilidade, o ciclo vai se iniciar novamente, né? Então tem que
realmente fazer um trabalho forte de reinserção social com essas pessoas que são libertadas e com as comunidades de origem, né, que são comunidades vulneráveis. Então, todo um trabalho de geração de renda, de educação, também de conscientização, para não caírem de novo nesse tipo de situação. Todo esse trabalho é muito importante, enfim, fundamental. Não adianta nada ficar só fiscalizando e punindo, se não mudar realmente essa situação que gera o problema. De fato, e a gente volta à questão que batemos na tecla aqui diariamente ao longo do Conexão Futura, que é investimento em educação, vai evitar uma série de outras situações aí que a gente gostaria de não vivenciar mais aí em pleno 2016 no nosso país. Bom, a gente vai voltar a conversar em outro momento. Fernanda, mas por agora o nosso tempo encerrou. Muito obrigado por ter aberto espaço aí na sua agenda e conversado conosco no Conexão Futura. Um abraço. Obrigada a você. Tchau, tchau. Aproveito e mostro para você de casa na internet, você pode buscar mais informações sobre o trabalho da Repórter Brasil, acessando o site que vai aparecer aí na sua tela, repórterbrasil.org.br. Tem uma série de publicações, trabalhos, pesquisas, também tem documentários em vídeo que você pode assistir sobre as temáticas aí que a Repórter Brasil desenvolve já há vários anos. Esse trabalho importantíssimo aqui em destaque, Escravo Nem Pensar. E na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta falando sobre saúde dos olhos. Então não perca essa discussão para ter um belo olhar saudável. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Eu espero você. Até já!